Você já ouviu falar sobre a teoria do iceberg? Ela nos lembra que o que vemos na superfície é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais sombrio. E quando falamos de casos criminais, isso se torna ainda mais intrigante. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo no iceberg dos casos criminais, explorando os crimes que chocaram o mundo, desde aqueles amplamente divulgados quanto os mais ocultos, que quase ninguém conhece. Esse é o último vídeo da nossa série de piores crimes do mundo, mas eu já estou preparando outros especiais para o ano que vem. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e deixa também a sua sugestão para os próximos especiais. Chikatilo cresceu em um ambiente de extrema pobreza durante a Grande Fome Soviética dos anos 30, um período devastador causado em grande parte pelas políticas agrícolas de Joseph Stalin. Ele foi profundamente afetado por histórias de canibalismo e pela perda de um irmão mais velho que supostamente foi sequestrado e morto por vizinhos famintos, embora essa história nunca tenha sido confirmada. Essas experiências moldaram a sua visão de mundo de uma forma distorcida. Na juventude, Andrei Chikatilo era tímido, retraído e sofria de problemas de impotência, o que afetou profundamente a sua autoestima e relações pessoais. Apesar dessas dificuldades, ele conseguiu estudar e se formou em engenharia, e posteriormente como professor. Entretanto, a sua incapacidade de se relacionar de forma saudável e seu comportamento inadequado levaram à perda de sua posição como educador. Entre 1978 e 1990, Chikatilo cometeu pelo menos 53 assassinatos confirmados, embora o número real possa ser bem maior. As suas vítimas eram em sua maioria jovens, incluindo crianças, adolescentes e mulheres vulneráveis. Ele atraía suas vítimas oferecendo ajuda, comida ou dinheiro e em seguida as levava a locais isolados onde as atacava brutalmente. Os crimes de Chikatilo eram caracterizados por uma violência extrema. Ele esfaqueava repetidas vezes as suas vítimas, mutilava seus corpos e muitas vezes removia partes específicas. A motivação para esses atos parecia estar ligada a uma combinação de impulsos sexuais reprimidos e um desejo de poder absoluto sobre as suas vítimas. A investigação sobre seus crimes foi marcada por muitos erros e desafios. O sistema soviético da época hesitava em reconhecer a existência de um assassino em série, já que tal fenômeno era visto como uma consequência das sociedades capitalistas. Isso tudo atrasou a resposta oficial e permitiu que ele continuasse matando por algum tempo. O Chikatilo foi preso em 1990 após ser flagrado em comportamento suspeito em uma estação de trem. A tecnologia de análise de DNA e um exame psiquiátrico aprofundado foram cruciais para vinculá-lo aos crimes. Durante o interrogatório, ele confessou detalhadamente seus atos, demonstrando frieza e uma aparente incapacidade de empatia. O julgamento de Chikatilo, realizado em 1992, foi um espetáculo público. Ele foi mantido em uma jaula de metal para sua própria proteção contra possíveis ataques no tribunal. Apesar de alegar insanidade, ele foi considerado de 52 homicídios e foi condenado à morte. Em fevereiro de 1994, ele foi executado por um tiro na cabeça, método padrão na Rússia daquela época. Ele nasceu em 1970 em Townsend, Massachusetts, e teve uma vida marcada por abusos, negligências e problemas psicológicos, fatores esses que contribuíram para moldar o seu futuro como criminoso. O Daniel cresceu em um ambiente disfuncional. Ele sofreu abuso físico e emocional, e muitos relatos indicam que ele também foi vítima de abuso sexual. Esses traumas deixaram marcas profundas em sua personalidade, levando ao desenvolvimento de tendências antissociais e problemas psicológicos. Durante a adolescência, ele foi diagnosticado com transtornos comportamentais, mas recebeu pouca ou nenhuma ajuda efetiva. O Daniel começou a cometer pequenos crimes ainda jovem, como invasões domiciliares e furtos. No entanto, ele não roubava apenas objetos de valor.
Em muitos casos, ele mexia nos pertences das vítimas, movia móveis e deixava sinais sutis de sua presença. Esses atos pareciam menos motivados por ganho material e mais por um desejo de causar medo e controlar as suas vítimas. Uma característica que seria um padrão em seus comportamentos futuros. Um dos episódios mais bizarros envolvendo Daniel ocorreu em 1986, quando ele começou a perseguir uma família local, os Andrews. Ele havia obtido o número de telefone da filha, adolescente, chamada Annie Andrews, e se apresentando como um jovem atraente e simpático. Após alguns encontros, a Annie percebeu que o Daniel era muito diferente do que havia descrito pelo telefone. Ele era estranho, com comportamentos inapropriados e perturbadores. Depois de ser rejeitado pela Annie, o Daniel invadiu a casa da família Andrews e se escondeu dentro das paredes da casa. Ele passou semanas vivendo lá sem ser notado, saindo apenas para mexer nos objetos da família, comer ou assustá-los. Em um momento particularmente aterrorizante, ele apareceu vestido com roupas da mãe de Annie, segurando uma machadinha. A família horrorizada conseguiu fugir e a polícia posteriormente descobriu um esconderijo dentro das paredes onde ele estava vivendo. Após ser preso por esse incidente, o Daniel foi libertado sob fiança no final de 1987. Pouco depois, ele cometeu um crime que marcaria para sempre como um assassino brutal. Em 1º de dezembro de 1987, o Daniel invadiu a casa da família Gustafson, em Townsend, Massachusetts. Lá, ele matou Priscilla Gustafson, uma mulher grávida, e seus 2 filhos pequenos, Abigail, de 7 anos, e William, de 5 anos. A Priscilla foi encontrada com ferimentos de balas e sinais de agressão sexual, enquanto as crianças foram afogadas em diferentes banheiras da casa. O crime chocou a comunidade pela brutalidade e pela aparente ausência de motivo, além da satisfação pessoal de Daniel em causar dor e sofrimento. Ele foi preso pouco depois, após uma busca intensa que envolveu cães farejadores e a polícia local. Em 1988, Daniel LaPlante foi condenado por 3 acusações de assassinato em 1º grau e foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, a natureza aterrorizante de seus crimes e sua falta de remorso foram amplamente destacados, solidificando a sua reputação como um indivíduo extremamente perigoso. Na prisão, ele tentou recorrer de sua sentença várias vezes, alegando que, por ser menor de idade na época dos crimes, a sentença de prisão perpétua era inconstitucional. No entanto, seus pedidos foram negados e ele permanece encarcerado. Ahmad Suradji, também conhecido como o Mago de Sumatra, foi um assassino em série indonésio cuja história é marcada por crimes macabros, motivados por crenças espirituais distorcidas e práticas de feitiçaria. Ele nasceu em 10 de janeiro de 1949 em Medan, na ilha de Sumatra, na Indonésia. O Ahmad cresceu em uma comunidade rural da Indonésia, onde crenças espirituais e práticas de feitiçaria eram amplamente aceitas. Desde jovem, ele teve contato com práticas místicas, sendo influenciado pelo seu pai, que também era considerado um curandeiro tradicional. O Ahmad era conhecido como Dukun, ou xamã, uma figura de autoridade espiritual que ajudava as pessoas a resolver problemas de saúde, relacionamentos e outros aspectos da vida. Apesar da posição de respeito que tinha na sua comunidade, o Ahmad demonstrava comportamentos perturbadores. Ele era casado com 3 mulheres ao mesmo tempo, que também eram irmãs e em diferentes graus cúmplices de seus crimes. Entre 1986 e 1997, Ahmad Suradji assassinou pelo menos 42 mulheres e meninas com idades entre 11 e 30 anos. Ele atraía suas vítimas alegando que realizaria rituais de cura ou de prosperidade, prometendo que elas teriam melhores relacionamentos, riqueza ou saúde. As mulheres, confiantes de seu papel como Dukun, seguiam as suas instruções sem questionar. Durante os rituais, ele as levava para campos de cana-de-açúcar próximos à sua casa, onde as enterrava até a cintura no solo. Depois, ele as estrangulava até a morte com um cabo elétrico. Após o assassinato, ele bebia a saliva de suas vítimas, acreditando que isso aumentaria os seus poderes místicos. Ele afirmou que começou a matar após ter um sonho no qual o espírito de seu falecido pai lhe ordenava que matasse 70 mulheres, como parte de um ritual que o tornaria um poderoso curandeiro.
Ele acreditava que cada assassinato aumentava sua força espiritual e capacidade de ajudar outras pessoas. Embora ele afirmasse agir por motivos espirituais, muitos estudiosos e especialistas analisaram o caso e acreditaram que o Suradi também foi movido por ganância e desejo de poder. Ele cobrava altas quantias pelos seus serviços, explorando a vulnerabilidade e a superstição de suas vítimas. Em 1997, o desaparecimento de uma jovem levou a polícia até o Ahmad. A investigação então revelou os corpos de várias mulheres enterrados no campo de cana-de-açúcar. Após a sua prisão, ele confessou os assassinatos com frieza, detalhando como executavam seus rituais e justificando as suas ações com as suas crenças espirituais. As 3 esposas dele foram presas como cúmplices, mas apenas uma delas, chamada Tumini, foi condenada à prisão por participação direta nos crimes. O Ahmad Suradi foi julgado em 1998 e foi condenado à morte por enforcamento. Ele passou uma década no corredor da morte antes de ser executado no dia 10 de julho de 2008, em Medan. Apesar da gravidade de seus crimes, ele permaneceu calmo e sem remorso durante o julgamento, afirmando que estava apenas seguindo instruções divinas. Amora Ben Carson foi uma garotinha de apenas 13 meses, cuja trágica e curta vida chamou a atenção para questões de abuso infantil, negligência e violência doméstica. A sua morte, ocorrida em novembro de 2008, no Texas, Estados Unidos, foi resultado de um terrível caso de violência cometido por aqueles que deveriam protegê-la: a sua mãe, Jessica Carson, e o namorado dela, Blaine Millan. Amora nasceu em um contexto difícil. A sua mãe tinha 18 anos quando começou a namorar Blaine Millan, um homem com um histórico criminal e conhecido pela sua instabilidade emocional. Ambos viviam em condições precárias e relatos indicam que o relacionamento entre eles era tumultuado, marcado por manipulações e crenças excêntricas. No período que antecedeu a sua morte, Jessica e Blaine começaram a demonstrar comportamentos irracionais, motivados por uma mistura de superstições e paranoia. Eles alegaram que Amora estava possuída por espíritos malignos e acreditavam que um exorcismo era necessário para libertá-la. Essa crença bizarra foi alimentada pelo Blaine, que tinha forte influência sobre Jessica. Ambos, então, negligenciaram completamente o bem-estar da criança, optando por uma interpretação distorcida de suas dificuldades como algo sobrenatural. Em 2 de dezembro de 2008, Amora Ben foi brutalmente assassinada em sua casa em Husky County, no Texas. Durante o que descreveram como um ritual de exorcismo, Jessica e Blaine submeteram a bebê a uma violência inimaginável, onde Amora sofreu múltiplos ferimentos, incluindo traumatismos graves na cabeça, ossos quebrados e mordidas por todo o corpo. A brutalidade do crime chocou até mesmo os investigadores mais experientes. De acordo com os relatos policiais, o Blaine usou ferramentas como um martelo para atacar Amora enquanto a Jessica observava e participava em algum grau. As justificativas para suas ações eram incoerentes e mostravam a completa ruptura com a realidade. Após a morte da Amora, a Jessica e o Blaine inicialmente alegaram que a criança havia sido atacada por cães. No entanto, a cena do crime e as evidências médicas rapidamente desmentiram essa versão. O Blaine Millan foi apontado como principal agressor físico, mas a Jessica Carson também foi acusada por permitir e participar do abuso. O julgamento de Blaine e Jessica destacou a brutalidade do crime, e o Blaine foi condenado à morte em 2009 e a Jessica foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Blaine tentou recorrer à sua sentença várias vezes, mas a gravidade do crime e a clara evidência de sua responsabilidade mantiveram a sua condenação. Tsutomu Miyazaki, também conhecido como assassino otaku, foi um dos criminosos mais perturbadores do Japão. Conhecido por crimes brutais contra 4 meninas pequenas entre 1988 e 1989. Tsutomu Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962 na cidade de Ome, em Tóquio, em uma família rica que possuía uma gráfica de renome. Apesar do conforto financeiro, a sua infância foi marcada por dificuldades e negligência emocional. O Miyazaki nasceu com uma deformidade física, as suas articulações dos pulsos eram fundidas, o que impedia que ele dobrasse as mãos normalmente. Isso o isolou socialmente e o tornou alvo de bullying na escola, contribuindo para sua
crescente timidez e baixa autoestima. Embora fosse inicialmente um bom aluno, o seu desempenho acadêmico começou a declinar durante a adolescência. Ele não conseguiu ingressar na universidade de sua escolha e ele acabou se matriculando em uma faculdade técnica, onde estudou fotografia. Durante esse período, ele começou a se afastar cada vez mais das pessoas, se refugiando em um mundo de pornografia violenta, mangás extremos e animes. Esse isolamento foi um marco em sua progressiva desconexão da realidade. Ao longo dos anos, Miyazaki desenvolveu fantasias sombrias e violentas que eventualmente o levaram a cometer crimes horríveis. Entre 1988 e 1989, ele sequestrou, abusou, assassinou e mutilou 4 meninas com idades entre 4 e 7 anos. Os seus métodos eram extremamente cruéis. Ele atraía suas vítimas em áreas públicas, as levava para locais isolados e, depois de matá-las por estrangulamento, ele cometia necrofilia e mutilações em seu corpo. Em alguns casos, ele consumia parte das vítimas em um ato que demonstrava um profundo grau de desumanização. A crueldade de Miyazaki não se restringia às vítimas. Ele atormentava as famílias das meninas enviando cartas detalhando os crimes e, em um dos casos, ele enviou cinzas e ossos da vítima para os pais. Essa tentativa deliberada de causar mais sofrimento revelou a sua frieza e prazer doentio em causar dor. O Miyazaki foi preso em 23 de julho de 1989, quando ele foi pego molestando uma outra menina em um parque. A polícia o prendeu imediatamente, e a busca em sua casa revelou uma vasta coleção de vídeos perturbadores, incluindo gravações das vítimas, pornografia infantil e material de violência extrema. Durante os interrogatórios, ele demonstrou pouco ou nenhum remorso, afirmando que uma personalidade alternativa chamada Homem-Rato o obrigava a cometer esses crimes. Essa afirmação foi interpretada como uma tentativa de evadir a sua responsabilidade, mas também refletiu na sua desconexão com a realidade. O julgamento de Tsutomu Miyazaki começou em 1990 e foi bem longo, durando quase 7 anos, devido à complexidade do caso. A sua defesa tentou argumentar que ele sofria de uma doença mental grave, como esquizofrenia, que o tornava incapaz de entender a gravidade de suas ações. No entanto, especialistas em saúde mental concluíram que ele era plenamente consciente de seus atos e que os crimes foram cuidadosamente planejados. Em 1997, Miyazaki foi condenado à morte por enforcamento e ele tentou recorrer, mas todos os pedidos foram negados. A sentença foi executada no dia 17 de junho de 2008, encerrando uma das histórias criminais mais sombrias do Japão. Levi Bellfield nasceu em 17 de maio de 1968 em Isleworth, no oeste de Londres, em uma família de classe trabalhadora. Ele foi criado pela sua mãe, que era extremamente protetora, especialmente após a morte de seu pai quando Levi tinha apenas 10 anos. Apesar de sua infância aparentemente comum, o Levi mostrou sinais de comportamento problemático desde cedo. Durante a adolescência, ele se envolveu em brigas, atos de intimidação e pequenos crimes. A sua natureza violenta e manipuladora começou a se destacar nessa fase da vida. Ele abandonou os estudos e, ao longo dos anos, acumulou um histórico de abuso em seus relacionamentos, exercendo controle e violência contra as mulheres com quem se envolvia. Antes de se tornar um assassino, ele já havia cometido vários crimes menores e ataques violentos. Ele trabalhava como operador de guincho e, em muitos casos, usava sua van para se aproximar das vítimas. A maioria de seus ataques visava mulheres jovens que ele observava andando sozinha à noite. A sua escolha de vítimas parecia estar relacionada a um profundo ódio por mulheres independentes, algo frequentemente associado ao seu comportamento misógino e controlador. A primeira vítima identificada de Levi foi Millie Dowler, de 13 anos, que desapareceu enquanto voltava da escola em março de 2002, em Walton-on-Tarns, Surrey. O seu corpo foi encontrado 6 meses depois em uma floresta em Yateley Heath, mas as circunstâncias da sua morte permaneceram obscuras por muitos anos. O Levi foi finalmente vinculado ao caso apenas em 2011, quase uma década após o crime. Em fevereiro de 2003, Marsha McDonald, de 19 anos, foi brutalmente atacada pelo Levi enquanto voltava para casa em Hampton. Ele a seguiu com sua van e a golpeou na cabeça com um objeto contundente. A Marsha conseguiu chegar perto de sua casa, porém morreu devido aos ferimentos.
Em agosto de 2004, Amélie Delagrange, uma estudante francesa de 22 anos, foi atacada enquanto caminhava sozinha no Parque Twickenham Green, em Londres. O Levi a golpeou repetidas vezes na cabeça, matando-a. Sua morte foi o ponto de partida para a investigação que levaria à captura de Levi. Após a morte de Amélie, a polícia começou a conectar o caso aos outros ataques da mesma área. As semelhanças entre os crimes, o uso de um veículo, o ataque de mulheres jovens e o padrão da violência levaram os investigadores até Levi Bilfield. E após uma grande operação policial, ele foi preso em 2004. Durante a investigação, o Levi demonstrou um comportamento frio e manipulador, tentando desviar a atenção dos policiais, negando qualquer envolvimento nos crimes. Contudo, as evidências contra ele eram substanciais, incluindo registros de suas movimentações e relatos de testemunhas. O Levi Belfield foi julgado em 2008 pelos assassinatos de Marsha e Amélie, além da tentativa de assassinato de Kate Sheed, uma outra jovem que sobreviveu a um ataque brutal em 2004. Devido a isso, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Em 2011, ele foi condenado pelo assassinato de Millie Dowler após novas evidências forenses e testemunhos que o conectaram ao crime. Ele se tornou o primeiro prisioneiro no Reino Unido a receber 2 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. O Levi foi descrito como um narcisista extremo, com um comportamento profundamente misógino e uma necessidade compulsiva de controle e poder sobre as suas vítimas. Ele escolhia mulheres jovens como alvos, muitas vezes atacando-as de forma inesperada e brutal. A sua violência era motivada em parte por um ódio intenso por mulheres independentes, talvez decorrente de inseguranças e traumas pessoais. Apesar das evidências esmagadoras contra ele, o Levi nunca mostrou arrependimento pelos seus crimes. Ele continuou a manipular as pessoas ao redor, incluindo a sua própria equipe de defesa e os policiais que o investigaram. Annie Borgerson nasceu em 1981 e cresceu em Sueca, na Suécia, onde ela era conhecida pela sua personalidade carismática e alegre. Descrita por amigos e familiares como uma pessoa brilhante, curiosa e cheia de energia, ela adorava explorar o mundo, conhecer novas pessoas e aprender sobre diferentes culturas. A Annie se mudou para a Escócia em 2004, atraída pela ideia de aprender inglês e viver em um ambiente multicultural. Ela se estabeleceu na cidade de Edimburgo, onde trabalhava e mantinha uma vida ativa, cercada por amigos. No entanto, em seus últimos meses, pessoas próximas a ela relataram que ela parecia preocupada, às vezes até paranoica, sobre questões que nunca explicou completamente. Em 4 de dezembro de 2005, o corpo de Annie Borgerson foi encontrado na praia de Prestwick, na Escócia. A princípio, sua morte foi considerada um suicídio, baseado na ideia de que ela havia se afogado voluntariamente no mar. No entanto, familiares e amigos questionaram essa versão devido a vários detalhes que não se alinhavam com a personalidade de Annie e as circunstâncias em torno da sua morte. Existem também alguns detalhes estranhos do caso, como, por exemplo, no dia anterior à sua morte, a Annie foi vista no terminal de ônibus de Edimburgo, comprando uma passagem para Prestwick. Essa escolha surpreendeu seus amigos, já que ela não tinha nenhuma conexão conhecida com a cidade. O seu corpo apresentava sinais que, segundo especialistas independentes, poderiam indicar que ela havia sido agredida antes de morrer, como hematomas no rosto e cabelo que parecia ter sido puxado. Essas marcas não foram devidamente analisadas pela polícia. O passaporte de Annie foi encontrado em uma lixeira no aeroporto de Prestwick, longe do local onde seu corpo foi descoberto. Isso gerou perguntas sobre o porquê ela o descartaria se tivesse intenção de tirar a própria vida. A autópsia oficial concluiu que Annie morreu por afogamento, mas não havia água nos pulmões, algo que geralmente acontece em casos de afogamento clássico. Isso levou à especulação de que ela poderia já estar morta antes de entrar na água. As imagens de segurança mostraram Annie caminhando no aeroporto antes da sua morte, e ela parecia nervosa e olhava frequentemente por cima do ombro, como se estivesse sendo perseguida. O caso de Annie deu origem a várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com ela. A versão oficial, sustentada pela polícia, é que a Annie tirou a própria vida.
Porém, embora ela estivesse tendo algumas preocupações e paranoias, ela ainda fazia planos para o futuro. Alguns acreditam que Anne foi vítima de um crime, talvez motivado por um encontro com alguém que ela conheceu recentemente ou por estar no lugar errado e na hora errada. Uma teoria mais conspiratória sugere que a Anne, de alguma forma, se envolveu inadvertidamente com atividades de inteligência ou espionagem. Isso foi levantado devido à proximidade de sua morte ao aeroporto de Prestwick, que é uma instalação usada por militares americanos durante a Guerra do Iraque. E há também a possibilidade de que erros ou negligência na investigação tenham impedido que o caso fosse resolvido. Alguns familiares apontaram inconsistências no trabalho da polícia e na comunicação com as autoridades suecas. Desde 2005, a família de Anne tem lutado para obter mais informações e reabrir o caso. Eles argumentam que as investigações foram apressadas e que muitas perguntas não foram respondidas. A mãe de Anne, Gunilla, se tornou uma defensora incansável na busca por justiça, aparecendo em documentários e campanhas para manter a memória de sua filha viva. A família também contratou especialistas independentes para revisar evidências e concluiu que havia inconsistências graves nos relatórios policiais. Porém, apesar de seus esforços, as autoridades escocesas mantêm a versão oficial de suicídio. Mary Hardy Reeser nasceu em 1884 e ela era uma viúva de 67 anos na época de sua morte. Ela vivia sozinha em um pequeno apartamento em São Petersburgo, onde levava uma vida tranquila. Descrita como uma mulher gentil e reservada, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos e sua família, especialmente com o seu filho, Dr. Richard Reeser, que era um médico respeitado. Na noite de 1º de julho de 1951, Mary Reeser recebeu a visita de sua senhoria Pansy Carpenter. Durante a conversa, a Mary mencionou que estava se sentindo cansada e planejava ir para a cama cedo. Mais tarde, a Pansy saiu e a Mary ficou sozinha em seu apartamento. Na manhã seguinte, a Pansy voltou ao local para entregar um telegrama destinado a Mary. Quando ela tentou abrir a porta, ela percebeu que a maçaneta estava quente. Alarmada, ela chamou a polícia, que ao entrarem no apartamento, encontraram uma cena assustadora e inexplicável. O corpo de Mary Reeser foi encontrado reduzido quase inteiramente a cinzas em sua poltrona. Restaram apenas o seu crânio, que parecia encolhido, e um dos pés ainda calçado com um chinelo quase intacto. Curiosamente, o calor extremo que carbonizou seu corpo não pareceu ter se espalhado pelo apartamento. A poltrona em que ela estava sentada foi destruída, mas os outros objetos próximos, como uma pilha de jornais, não pegaram fogo. Alguns aspectos estranhos relacionados ao caso e à intensidade do calor, já que para reduzir um corpo humano às cinzas, são necessárias temperaturas extremamente altas, algo que geralmente só é alcançado em crematórios. Porém, não havia sinais de um incêndio intenso no apartamento. A ausência de danos ao ambiente, já que o apartamento, exceto pela área próxima à poltrona, estava quase que intacto. Cortinas, tapetes e outros móveis não mostravam danos significativos. E o mais estranho de tudo seria o crânio encolhido, já que uma das descobertas mais bizarras foi o crânio da Mary, que parecia ter diminuído de tamanho. Esse fenômeno contradizia as leis físicas, já que o calor intenso necessário para incinerar um corpo deveria expandir e não contrair o crânio. A morte de Mary Reeser rapidamente atraiu a atenção nacional e internacional. Investigadores locais, bombeiros e cientistas foram chamados para tentar explicar o que havia acontecido, e até mesmo o FBI foi envolvido no caso. Uma das explicações mais discutidas foi a possibilidade de combustão humana espontânea, um fenômeno raro e controverso no qual o corpo humano aparentemente entra em combustão sem uma fonte externa de ignição. Embora intrigante, a combustão humana não tem comprovação científica definida e ela é amplamente rejeitada pela comunidade científica. Uma outra teoria proposta foi a teoria do efeito pavio, que sugere que a gordura corporal de uma pessoa poderia agir como um combustível, enquanto roupas e outros tecidos funcionariam como um pavio. Nesse cenário, um cigarro aceso ou uma outra pequena chama poderia iniciar o fogo. No entanto, essa explicação ainda não esclarece a intensidade do calor e a ausência de danos no ambiente.
Outras possibilidades seriam, por exemplo, o uso de sedativos. Alguns sugeriram que ela poderia ter adormecido com um cigarro aceso que iniciou o fogo. No entanto, isso não explica a temperatura extrema para incinerar o corpo, ou algum fenômeno elétrico ou químico. Alguns especularam que algum tipo de reação química ou elétrica desconhecida poderia ter causado o incidente. Mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. A morte de Mary Reeser se tornou um marco nos estudos de casos misteriosos. O termo combustão humana espontânea ganhou mais notoriedade após esse incidente, aparecendo em livros, programas de TV e documentários. O caso ainda é amplamente discutido em círculos de mistérios e no campo de investigação paranormais. Porém, ninguém até hoje sabe de fato o que aconteceu naquele dia. Said Hanaei nasceu em 1966 na cidade de Mashhad, no Irã, uma cidade conhecida por ser um centro religioso importante devido ao santuário de Imam Reza, um dos locais mais sagrados para os muçulmanos xiitas. O Said era um homem religioso, com uma visão de mundo extremamente conservadora e uma grande crença nos preceitos do Islã. Ele era casado e tinha filhos, mas a sua vida cotidiana, de acordo com alguns relatos, estava longe de ser tranquila ou feliz. Ao longo de sua vida, ele teve uma série de empregos, mas seu principal trabalho era como construtor. Ele era descrito por muitos como uma pessoa quieta e reservada, com uma personalidade introvertida. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, ele nutria um profundo desprezo por mulheres que ele via como desonestas ou imorais, o que culminaria em sua decisão de cometer assassinatos brutais. Entre 2000 e 2001, Said Hanaei assassinou pelo menos 16 mulheres, todas elas envolvidas na prostituição ou, conforme ele via, envolvidas em comportamentos sexuais que ele considerava imorais. Seus ataques ocorriam na cidade de Mashhad, uma das maiores do Irã, e ele usava um método particularmente violento para matar as suas vítimas, o estrangulamento. Ele matava as mulheres em seus próprios quartos de hotel ou outros locais isolados, e após cada assassinato ele deixava seus corpos em lugares públicos, como parques ou áreas isoladas, onde seriam encontradas pela polícia. O Said justificava seus crimes como uma crença religiosa distorcida, afirmando que estava purificando a sociedade e livrando o Irã de mulheres que estavam desonrando os valores islâmicos. Ele via os seus atos como uma espécie de missão divina, acreditando que estava cumprindo um dever moral ao eliminar mulheres que considerava corruptas. A sua crença em sua própria missão foi um elemento crucial em sua psique, tornando uma figura extremamente perigosa e difícil de entender para muitos, pois ele enxergava a violência como algo necessário para a preservação da moralidade pública. O Said Hanaei foi finalmente capturado em 2001, após um grande esforço das autoridades de Mashhad para rastrear o assassino. A investigação se intensificou quando a polícia percebeu que as vítimas estavam todas ligadas ao sexo comercial, e um padrão foi identificado. O Said foi preso em um confronto com a polícia, durante o qual ele não demonstrou remorso e parecia acreditar ainda estar cumprindo uma missão divina. O seu julgamento foi amplamente coberto pela mídia iraniana e a sociedade foi profundamente dividida sobre como encarar o caso. Alguns, especialmente em círculos conservadores, viram o Said como uma figura que de certa forma estava defendendo a moralidade islâmica, enquanto outros o viam como um criminoso comum, alguém que usou a religião como desculpa para seus atos de violência extrema. Durante seu julgamento, ele não demonstrou qualquer arrependimento, o que deixou a sociedade ainda mais perplexa e horrorizada. O Said foi condenado à morte pelos seus crimes e em 2002 ele foi executado por enforcamento. A sua execução foi amplamente divulgada e o caso teve um impacto significativo na percepção da sociedade iraniana sobre a violência contra as mulheres, a moralidade e a justiça. Em 18 de abril de 1943, 4 jovens estavam explorando a área rural de Whitbury Hill, na região de Hagley Wood, próximo a uma pequena aldeia chamada Hagley, no condado de Worcestershire. Eles estavam andando pela floresta quando encontraram uma árvore velha, Wych Elm, cuja copa estava parcialmente oca. Dentro dela, para seu horror,
estava o corpo de uma mulher parcialmente em decomposição. A polícia foi chamada imediatamente e, ao investigarem o cadáver, constataram que o corpo parecia ter sido colocado de forma deliberada dentro da árvore. Além disso, a mulher havia sido morta de forma violenta. Embora o corpo estivesse em um estado avançado de decomposição, foi possível identificar que a morte não era acidental e a mulher parecia ter sido estrangulada. O caso se tornou ainda mais bizarro quando a autópsia revelou que não havia sinais de uma luta antes da morte, que a mulher poderia ter sido sedada antes de ser colocada na árvore. Embora a polícia tentasse identificar a mulher e resolver o crime, não havia pistas claras sobre a sua identidade. Não havia registros de desaparecimento que correspondessem a essa mulher e o cadáver não possuía documentos ou itens pessoais. O corpo estava tão deteriorado que qualquer tipo de identificação facial ou detalhamento das características foi extremamente difícil. Em um esforço para identificar a mulher, os investigadores procuraram em hospitais locais, enquadrinharam registros de desaparecimentos e até fizeram apelos públicos, mas sem sucesso. Em um ponto, eles começaram a se referir a ela como Bella, um nome dado devido à letra B que foi associada a uma série de teorias populares, como a ideia de que a mulher poderia ter sido conhecida localmente por esse nome. Mesmo sem identidade, a mulher ficou conhecida como Bella e esse nome se consolidou após uma série de eventos que chamaram ainda mais atenção ao caso. Em 1944, um ano após o corpo ser encontrado, uma mensagem misteriosa apareceu pintada em uma parede de um prédio em Hagley, não muito distante do local onde o corpo foi encontrado. E a inscrição dizia: "Who put Bella in a witch elm?", ou seja, quem colocou a Bella na árvore witch. A mensagem foi um grande ponto de interesse para o público e a polícia, e gerou uma enorme especulação sobre quem poderia ter sido responsável pela morte de Bella. Algumas teorias sugeriram que a mensagem poderia ser de alguém envolvido diretamente no crime, tentando criar um jogo psicológico ou uma pista deliberada. Ao longo dos anos, a mensagem foi repetidamente reescrita ou renovada em várias partes da cidade, aumentando ainda mais o mistério e atraindo a atenção dos meios de comunicação e do público. O fato de a mensagem ter sido deixada em um local tão visível parecia indicar que a pessoa que escreveu tinha algum tipo de vínculo com o crime ou queria de alguma forma enveredar o público para uma direção errada. A falta de respostas claras no caso levou a várias teorias e especulação ao longo dos anos. Uma das teorias mais intrigantes e também mais sombrias envolvia a possibilidade de que o assassino de Bella estivesse relacionado a um culto ou algum tipo de ritual com a árvore representando um local simbólico ou ritualístico. A ideia de um assassinato ritualístico foi sugerida devido ao fato de o corpo ter sido colocado de maneira tão peculiar dentro de uma árvore, o que poderia ser interpretado como um ato simbólico e até mesmo ligado a práticas secretas. Outra teoria seria uma conexão com a guerra, já que o caso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, e algumas teorias sugerem que a Bella poderia ter sido uma espiã ou alguém envolvido em algum tipo de atividade secreta. No entanto, não há nenhuma evidência que comprove essa conexão. Outra teoria foi o envolvimento de pessoas locais. Essa teoria sugere que o crime poderia ter sido cometido por alguém local, possivelmente alguém conhecido na comunidade de Hagley ou os arredores. A ideia de uma pessoa familiarizada com o local e com o costume de deixar a mensagem também sugere que o autor do crime poderia ter tido algum tipo de relação com a área ou até com a própria vítima. E outra teoria seria a lenda da Bella. Ao longo dos anos, surgiram rumores de que Bella poderia ter sido uma mulher envolvida com um homem casado ou alguém com laços com figuras importantes da cidade, o que teria levado a um assassinato oculto. No entanto, como a identidade dela nunca foi confirmada, muitas dessas especulações são apenas especulações. Apesar de todas as investigações e teorias, a verdadeira identidade da Bella e a identidade do assassino permanecem um mistério até hoje. O caso se tornou uma lenda urbana britânica, alimentada pela peculiaridade do crime, o simbolismo da mensagem enigmática
e a incerteza que cerca a morte de uma mulher desconhecida. A pergunta quem colocou a Bella na árvore Witch continua a fascinar e a assombrar aqueles que se interessam por mistérios não resolvidos. O caso gerou livros, documentários e discussões, mas no fundo permanece como um dos maiores enigmas da criminologia britânica. Ele também levanta questões sobre a história de mulheres marginalizadas, cujas vidas muitas vezes desaparecem sem deixar vestígios e cuja memória é enterrada pela falta de justiça e resposta. Assim, a história da Bella na árvore Witch não é apenas sobre um assassinato não resolvido, mas um enigma humano e psicológico que ainda persiste desafiando os limites da nossa compreensão sobre o crime, a identidade e a verdade. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais!